Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter assim uma live meia. Era para ter sido terça-feira, mas por uns problemas particulares aí a gente passou essa live para o dia de hoje. Eu acredito ser uma live muito interessante, sabe? Eu acredito uma live de bastante informação. Boa noite a todos. Só me falam aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Está bem a minha voz, que eu não tenho retorno aqui, eu estou sem o fone. Só me disse. Que? Boa noite. Boa noite, menina, tudo bem? Tudo bem com você? Tá bem Tudo a jóia. voz, o volume, tudo bem? Tá certinho aqui para mim, para você, tá Tá bom? Pro pessoal que bem, tá tá bom. assistindo aí. Deixa eu ver com o pessoal aí que está assistindo. Boa noite, Marcílio. Boa noite, Ribeiro. Boa noite, corretor Olha, meu André, é filho isso? entrou. Minha corretor André, é, Lucas Araújo, É Pamela. o Lucas que é para o Lucas mandar o link para minha mãe. Já tô falando para ele aí. O Lucas é seu filho? Você falou? É, o Lucas é meu filho. Parabéns, Lucas, pela mãe maravilhosa que você tem. Live com ele para falar sobre o socialismo. Legal, bacana. E sobre O game? menino é um gênio. Ele tem quantos anos? Ele tem 16, mas ele tem o autismo privilegiou ele com QI bem acima da média. Ele é um menino muito inteligente. Pode conversar sobre o que você quiser. Joga game também? Oi? Ele joga game? Joga, Ele joga. joga qual game? Ele joga Celeste, Omori, são jogos assim como RPG, Mas sabe? é pelo PC ou pelo game? Pelo PC. Pelo Ah, PC. São jogos bem inteligentes. você deve ter já ouvido a história, né? Depois de tudo aconteceu, eu me fechei, eu me tranquei e acabei um dia entrando. Meu filho estava jogando um jogo, falou, pai, joga um pouquinho. Eu falei, não, não sei, não quero. Mas só um pouquinho para eu não morrer, ajuda aqui. Ele foi atender um amigo no portão, eu fiquei jogando, quando ele voltou, nem devolvi mais o controle com ele, o PS4. Acabei me. O que acontecia? Eu todo dia tenho aquela lembrança, tenho aquelas coisas. Eu comecei a jogar, eu convivia, parece que eu entrei no jogo, eu entrei naquele mundo que eu parecia que era um personagem e acabei, sabe? E até hoje eu Exatamente. gosto. Até hoje eu gosto de jogar e estou jogando. Bom, pessoal, quem entrou mais na live, deixa eu ver quem eu dei boa noite aí, pro Lucas. Boa noite, Lucas, eu dei. A Márcia está acompanhando nós novamente aí. Boa noite, Márcia. A Pan, Márcia, Lucas, já falei também. Enquanto Marilda, você vai dando boa noite, só vou desligar o meu ventilador aqui para não fazer barulho. Só um minutinho. Marilda, Raquel Soares, Alessandra, Dieguinho, Ivete, Alessandra Poimer, é isso mesmo? Por isso errado. Boa noite, Raquel. É Raquel Soares e Raquel Souza. Boa noite a todos vocês aí, pessoal. Você falou sobre Boa ventilador. noite para todo O meu mundo. Muito tá, obrigada. o meu tá Estarem aí. fazendo barulho aí ou não? Não, não, tá Então, tranquilo. tá bom, deixar ele ligadinho, então. Eu só não liguei minha luz ali, que eu deixei, estava muito na minha vista. Mas tá bom, a imagem também, né? Boa, Acho que tá. boa noite. Então, pessoal, voltando ao que eu estava dizendo, nós ia fazer essa live na terça-feira. Mas aí aconteceu um imprevisto aqui de família que eu tive. Na verdade, foi a primeira apresentação do meu netinho. Ele foi o meu xodózinho, que eu não pude diretamente curtir os meus filhos, hoje eu curto meus netos. Então, ele fez a apresentação na crechezinha, ele ia representar o Pedrinho, do Chico, Chico Capão Amarelo, e o meu filho avisou, papai, eu fiz uma surpresa para você, tem a apresentação do menino hoje. Eu falei, putz, você tem outra surpresa, você tem uma live hoje, filho. Aí eu conversei, cara,
Nossa amiga aí, ela falou, não, mais importante, já faz parte da constelação, vai lá cuidar da família. Certo, minha amiga? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um assunto até meio, para mim, é curioso, é novidade. Para ela, não, para ela é uma brincadeira assim, de letras. Então, pessoal, agora eu queria saber para vocês, eu queria que vocês dissessem aí, deixassem aí embaixo, constelação familiar. Constelação familiar. Vocês sabem o que é constelação familiar? Quem sabe, diga, eu sei o que é constelação familiar. Quem não sabe, pessoal, vai ficar sabendo hoje o que é constelação familiar, o que essa constelação familiar pode me ajudar em relação à família, amor, financeiro, dinheiro, emocional, o que pode nos ajudar sobre isso. Tem o Marcílio que está ali, ele falou para mim que uma professora na faculdade, foi isso, Marcílio, disse que a constelação familiar fala quase tudo sobre você. Nós vamos falar, ele está na live aí, é um psicólogo também, sabe, ele é formado, isso lá, está falando lá, uma professora da minha faculdade diz que a constelação familiar revela tudo sobre a pessoa. Então tem que tomar cuidado aí, pessoal, vamos ver aqui. Alguma coisa aí você não conta, se for contar, deixa eu contar depois, no final da live. Pessoal, nós estamos aqui também com o doutor investigador Florente, está aí também um perito. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo à nossa live aí. É uma pessoa que sempre está acompanhando a gente. Já deixo que boa noite a todo mundo. Ana Flávia, boa noite. A Lica, Leandra. A Leandra também é uma pessoa muito querida, que a gente tem um carinho muito grande. É a namorada, esposa do meu filho. Está aí na live também acompanhando a gente aí. Uma menina muito, sempre está ajudando a gente aí. A Márcia disse que não sabe. A Márcia é uma cristã. Você lembra da Márcia, né? Ela está sempre nas lives, uma pessoa que tem Deus no coração, uma verdadeira pessoa que eu sempre peço que ora por mim, ela sempre ora pela gente, está sempre orando pela gente. Então, a Márcia disse que não sabe. Entrou o Ciro Jung, entrou a Brenda. Então, vamos assim, dar um pequeno início. Não contar tudo, mas primeiro contar o que é constelação, para o pessoal entender até quando chega mais gente. Então, a constelação familiar, ela é uma técnica de trabalho. Para começar, a gente já tem que dizer isso, né? Porque ela não é mágica. O que não é constelação? Não é mágica, não é religião, não está ligado com o espiritismo, não está ligado com leituras de cartas, de tarô, nada disso, né? A constelação, ela é uma técnica, uma ferramenta. Como eu sempre digo, é como se fosse um bisturi apenas, tá? E o bisturi, ele não faz a cirurgia. Quem faz a cirurgia é o bom cirurgião, porque um bisturi nas mãos de uma má pessoa, ele pode causar um grande estrago também, tá? Então, a constelação, ela é uma técnica onde ela mostra pra gente o que existe de saudável e não saudável nas relações, tá? Nos sistemas. Eu falo sistemas porque você pode constelar a família, mas você pode constelar a tua empresa, você pode constelar o teu trabalho, né? Você pode constelar tudo em qualquer lugar do mundo, né? Então, para começar, a gente precisa conversar sobre o que é o saudável e o não saudável, porque as pessoas não sabem disso. Aí os terapeutas vão dizer, o saudável é o que eu sei, mas quem diz que os terapeutas são saudáveis, né? Normalmente, a grande maioria deles também não são, né? Então, o saudável é aquilo que remete à natureza, tá? E Bert Hellinger, que foi o fundador da constelação familiar, o que ele fez foi observar, revelar 3 leis sistêmicas da natureza, tá? Ele descobriu? Não, ele não descobriu. Como Newton também não descobriu a lei da gravidade. A lei da gravidade existia e ele observou isso. Então, Bert Hellinger observou essas leis, né? E trouxe isso para a prática através de representações. Então, através da constelação familiar, sistêmica, a gente descobre o que está saudável e o que não está saudável. O que é o não saudável? Aquilo que foge dessas leis da natureza,
E o que que é o saudável? O que está dentro dessas leis. Ah, mas eu não aceito, eu não gosto, eu não... Problema seu. A natureza já estava aí antes de você existir, ela vai continuar existindo depois, né? Nós só estamos aqui de passagem. Então, a gente já começa por aí, o nosso bate-papo, tá? Essas 3 leis... Deixa eu cortar você e perguntar uma coisinha. Você falou saudável e não saudável. Então, se a pessoa, por mais que seja terapeuta, por mais que a pessoa seja um dirigente espiritual, ou o que seja, se não for uma pessoa saudável, ela nunca vai conseguir passar coisas boas. Seria isso? Não que ela nunca vai conseguir passar, mas ela vai conseguir passar até o nível de despertar que ela está. Porque até a consciência que ela adquiriu. Eu acredito, como você falou, que não é uma coisa que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada, mas eu, para quem sabe da minha história, sabe que eu já fui um líder espiritual, até hoje sou feito, sou um pai de santo, que hoje a gente, por mais que aconteceu tudo, a gente está esperando, não que eu não possa, eu sou quem não perco mais a coroa, a feitura que eu tenho. A gente não está diretamente mexendo, mas a gente sabe de uma coisa, que se a pessoa não tiver limpa, não tiver pura, é a mesma coisa um copo d'água. Se eu te der uma água para você beber com um copo sujo, uma vasilha suja, você não vai transmitir uma boa água para aquela pessoa. Deixa eu dar um alô aqui também. Entrou aqui o nosso amigo Ciro Junque, aí, é um querido nosso aqui, responsável. Abraço, Ciro. Tem que aparecer aí, querido. A Brenda entrou. Não é? Ravioki. É o Guimoro. Odi entrou, o Arthur. Portal Grace Roma. Um abraço aí, pessoal. Boa sorte, Grace. Boa sorte para o pessoal aí. Boa sorte para essa luta de vocês aí. E nós estamos assim juntos numa luta aí, que não vamos falar sobre política hoje, mas nosso assunto hoje é outro. Não. Um abraço aí para vocês. Um abraço ao Sidney. Vitor, olha o Vitor aí. O Vitor é o Psicoeducação. Vitor Matos, Psicoeducação. Não sei se já falei dele para você ou não, uma pessoa bacana para conversar, uma pessoa bacana para trocar ideia. Ele é o rapaz da Psicoeducação. Eu não sei se tem a ver alguma coisa junto um pouco com constelação, a parte de psicologia, psicoeducação. Ô, Vitor, sabe o que é constelação familiar? Escreva aí, pessoal, quem não falou ainda. O que é constelação familiar? A Põe aí Raquel, embaixo para nós. Perguntando. Escreva a Raquel está perguntando aí. O que é o saudável o que é ser saudável e não saudável? Já vai responder. Então, pessoal, faça pergunta, vamos fazer pergunta, a gente vai fazer pergunta. E ela falou uma coisa interessante, que eu tenho certeza que talvez, não sei se vai interessar para muitos, mas eu sei que muitos interessa a parte do amor. O amor é uma coisa complicada, né? Muitas vezes a gente luta, busca o amor. A hora que a gente pensa que achou aquele amor, a gente viu que a gente acabou machucando o próprio amor próprio nosso e o verdadeiro amor a gente não encontrou. É uma coisa complicada. E muitos ficam prisioneiros do amor, que não tem coragem, e acaba virando o amor, aquela coisa acaba virando uma escravidão, acaba virando... Eu não sei se isso tudo pode ajudar, ela vai falar para nós. Somente a parte financeira, chegando no final do ano, aí quem sabe aí, não abre uma luzinha, então um dinheirinho extra aí para ajudar a gente. Então, pessoal, quem quiser deixar pergunta, pode deixar pergunta. Ela já vai responder você, Raquel, sobre... Entrou também a Maria Albuquerque. Então, vamos lá. Raquel perguntou o que é ser saudável e não ser saudável. Deixa mais perguntas aí. Vamos aproveitar e perguntar. Vamos lá. Eu vou tocando, porque hoje eu quero ver se a gente consegue fazer essa live em 1 hora só, para a gente não demorar tanto como da última vez. Então, vamos lá. Como eu disse, tudo que é saudável é o que está dentro das leis sistêmicas da natureza. E tudo que foge delas é o não saudável. Então, eu vou começar falando de 3 leis. De repente, se der tempo, a gente fala de uma 4ª lei, né? E é lógico que existem outras leis aí que provavelmente não foram descobertas, mas é o que a gente tem para agora, tá? A primeira lei, ela fala da hierarquia. Vamos começar falando dessa lei, tá? A lei da hierarquia diz que os que vieram antes, eles são mais fortes, eles têm a procedência
E os que vêm depois, eles são os grandes, vamos colocar assim. E os que vêm depois são os pequenos, certo? O que significa isso? Significa que entre pais e filhos, os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. Significa que filhos não devem julgar seus pais, nem querer mudar eles, nem querer salvar, nem sentir pena, sentir dó, porque quando os filhos fazem isso, eles se colocam numa posição de grandes, ou então ficar entre o relacionamento dos pais, tá? E isso tira eles do lugar de pequenos, o que traz para eles um peso e algo que vai segurar eles para a vida, tá? Quando eles ficam no lugar de pequenos, a vida flui, os relacionamentos, né? O trabalho vai fluir mais fácil. Quando a gente vê filha querendo ser mãe e pai dos próprios pais, a vida trava. Ela fica pesada, ou fica com dó, ou fica querendo salvar. Essa pessoa fica sem força para ir para frente. Quando vemos também, por exemplo, em relacionamentos, tá? O filho, ele vem depois do casal. Então, esse casal, ele deve se priorizar diante do filho. Muitas pessoas não fazem isso. Mas para o filho, o importante é ver o casal bem, porque pela lei da ordem, e a ordem e amor precisam andar juntos. Onde existe amor, não existe ordem, não dá certo. Onde tem ordem e não tem amor, não dá certo também, tá? Então, pela ordem, esse casal veio antes. E para o filho é importante ver o casal bem para que ele fique bem. Afinal, o filho é 50% de cada um, tá? Quando a gente tem um segundo casamento, a mulher ou o parceiro que veio antes são os primeiros. Eles vieram antes e eles devem ser respeitados por isso. Ah, significa que vamos virar amiguinho de ex? Não, não existe isso. Mas eles precisam ter respeito porque a gente precisa lembrar que esse parceiro, essa pessoa chegou até você melhorada ou melhorado pelos relacionamentos anteriores. Então, devem ser vistos com respeito. Filhos de primeiro relacionamento, eles vieram antes do outro relacionamento. Então, eles também têm a procedência, tá? Então, são ordens hierárquicas aí que a gente precisa respeitar, tá? Ah, não é justo. É justo por quê? Porque todos os que são pequenos, pela idade, um dia vão se tornar grandes também. Se a vida fluir como deve fluir, tá? A segunda lei, ela nos fala do equilíbrio. O que significa isso? Então, nós temos o equilíbrio horizontal, né? Que trata aí dos relacionamentos de adulto, de amizade, de trabalho, de romance, e nós temos o equilíbrio vertical, que se trata de pais e filhos. Neste equilíbrio vertical, os pais dão e os filhos tomam, tá? Filhos não devem dar aos pais. Por quê? Porque essa inteligência maior que comanda tudo isso aí, ela sabe que se os filhos forem devolver aos pais, primeiro que é impossível. Porque nossos pais nos deram a vida, para começar já. Como é que você vai devolver isso? É impossível, né? Então, se os filhos quiserem devolver aos pais, eles vão tirar dos próprios filhos. Então, pais dão e filhos tomam. Relacionamentos de amizade, trabalho e romance, um dá e o outro recebe. Esse que recebeu, dá para que o outro receba e queira dar também. Tá? E assim vai se estabelecendo equilíbrio. Tá? Quando
um dá demais no relacionamento de casal e o outro recebe demais, cria um distanciamento e vira um relacionamento meio parental, vira um relacionamento meio de mãe e filho, ou pai e filho. E por isso, muitas vezes acabam acontecendo traições, porque a pessoa que recebe demais busca para encontrar o equilíbrio alguém que ela possa dar também. Né? Porque, afinal de contas, quando um dá demais no relacionamento e o outro recebe demais, ele acaba se tornando um filho, né? Uma filha. E aí, com pai e mãe, a gente não sente atração sexual, tá? E aí também vem a questão do dano. Quando alguém me Doutora, causa um dano... deixa eu cortar um pouquinho, só para mim tentar entender uma coisa. Falou que a lei do equilíbrio, um dá e o outro recebe, seria isso. Tem Para relacionamento de casal, trabalho e tem amizade. uma imagem de Jesus Cristo que eu gosto muito, que uma mão dele está assim, a outra está assim. Não sei se vocês devem conhecer essa imagem de Cristo. Para mim, eu acho que é a que eu mais gosto. Ela está assim, está assim. É dando e se recebe o simbolismo da religião, quer dizer. Não adianta que ele só recebeu, só dá e não receber. Então, essa parte que você falou sobre traição, talvez para muitos pode interessar, pode... Eu sempre disse uma coisa na minha vida. Eu nunca fui um homem traído. Eu nunca fui traído. Eu fui abandonado. Eu acho que, para mim, eu não sei se é diferente, não. Para mim, o traído e o abandonado tem uma diferença muito grande. Eu fui preso, fui abandonado dentro do presídio. Quando eu estava com a pessoa, nunca fui. Então, eu não me sinto um homem traído, eu me sinto um homem abandonado. A minha história, eu não quero entrar agora, mas uma hora eu conto essa história. A traição que você falou. Então, para mim entender, é quando um dá muito e o outro quer. Como que seria? Dá para explicar novamente para o pessoal poder entender? Talvez muita gente. Eu não sei se tem alguém traído aí que quer falar, mas ninguém vai querer falar, eu sou traído, né? Se quiser falar, pode falar também, pessoal. Então, como que é essa parte que você falou? Que eu acho que hoje na população, acho que 50% já foi traído, né? Tem uma estatística assim? Eu acredito que muito mais. Muito mais. Muito mais, né? É que assim, quando um dá muito no relacionamento, né? Porque esse passo a passo tem que ser junto, né? Quando um dá demais no relacionamento e o outro recebe muito, sem que ele fique que ele não consiga dar, porque esse aqui dá tanto que ele não consegue alcançar, se cria uma distância, né? Então, esse que está aqui embaixo recebendo, ele tende a olhar para o outro que está lá em cima como pai ou mãe. E aí, realmente, a atração física fica difícil, né? Porque esse que dá muito tende a tratar o outro meio como filho. Isso a gente vê em muitos casais. Para mim entender, mas o que dá mais ou o que dá menos, qual tem a probabilidade que pode trair? Existe uma... O que vai trair é o que recebe. Por quê? Porque ele quer encontrar alguém para quem ele possa dar também. Como ele não está conseguindo sofrer o carinho... Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, aqui, vamos pôr A e B. O A está dando bastante carinho desse aqui, está talvez até sufocando com os carinhos, ele querendo mais, e ele não está conseguindo retribuir da forma que o outro espera. Então, talvez ele está vendo até a superioridade no outro, ele vai procurar uma pessoa para ele poder tentar dar o carinho que não está dando para aquela, seria isso? Para que ele encontre um equilíbrio até para ficar nesse relacionamento. Por quê? Se perde a atração, a pessoa vai lá, ela dá carinho, dá amor, ela lava a roupa, ela faz a comida, ela dá um carro de presente, ela faz tanto que ela acaba virando mãe ou pai. E com mãe e pai, a gente não faz sexo. Então, a atração diminui, né? A atração de movimento de alma. E aí, essa traição, ela tende a acontecer em casos de desequilíbrio. Então, como nós vimos aí. Outra coisa também se serve para o dano, tá? Quando alguém provoca um dano, tá? Nós devemos provocar um dano também, só que menor. Então, assim, quando você recebe algo bom, tá? Você dá e dá um pouquinho mais, para que o outro queira dar também um pouquinho mais, certo? Com o dano, quando a gente recebe um dano, a gente deve provocar
um dano também, só que um pouquinho menos do que o dano que foi causado, Mas para deixa, voltar para o equilíbrio. deixa eu voltar de novo aqui. E você não quer dizer com isso, se o cara traiu, trai também. Não, não é isso, né? Não, o que eu estou falando aqui? Porque falam muito de se perdoar a traição, por exemplo. Então, o que acontece? A pessoa foi traída, então ela está dando muito. O que traiu está recebendo muito. Se essa pessoa que foi traída, ela perdoa, ela se torna santa da história. Ela cria uma distância ainda maior. E o outro que traiu, vamos dizer, se essa aqui perdoar, ele vai se tornar o sem vergonha que traiu. Então, a distância fica maior ainda. Então, a pessoa traída, ela deve manifestar esse dano que ela recebeu, ela deve constar que não foi bom, ou seja, ela vai provocar um dano, só que um pouquinho menos, para deixar espaço para que esse que traiu consiga reequilibrar as coisas, correr atrás do prejuízo. E você diz que existe perdão de traição? Só um pouquinho, não responda, só não responda, eu quero só ver duas perguntas que tem aqui, quem está falando aqui, que eu não falei aqui ainda, já cumprimentei, o Vitor já falei, Luza Mira, boa noite, Yara, boa noite, Alessandra Poi deu uma risada ali, eu acho que é da parte que nós estávamos falando de traição, de muitas traições, Mariana Feitosa, o Rogério, abraço, Rogério, um amigo nosso, está trabalhando aí em Guaratuba, Rogério. A Cíntia Alessandra Poyer, você é F, eu não sei o que é F, que era Quintelo, vou tentar entender o F. Alessandra, explica para nós o que é esse F aí. Ela quis dizer que ela deve estar querendo dizer que eu sou foda. Vamos falar essa linguagem. Muito bem esclarecida, gratidão, realmente uma pessoa maravilhosa, conheci ela agora, me interessei em fazer, conversar com ela, vamos fazer mais vezes, mas deixa eu pergunta, pessoal, interessante. Tipo uma balança, falar, eu acredito que seja isso, tem que ter, se não tiver equilíbrio, nada vai se encontrar. Isso aí seria, tipo, se eu brincar de gangorra. Vocês já brincaram de gangorra? Se pegar uma pessoa bem mais pesada, outra mais leve ali, não vai ter equilíbrio, ninguém vai brincar, um olhando para a cara do outro, bem bobo. Exatamente. Balança, sim, Arthur Silva falou, boa noite, Arthur, Joyce, boa noite, Catoli, é isso? Entrou ali também. Então a pergunta é essa. É o perigo também do trabalho voluntário, por exemplo. Você falou que ela falou foda, ela não falou foda, ela falou que você é fenomenal. Olha. Eu falei, pô, fazer mais perto. A pergunta, existe perdão de traição? Então, é claro que existe. Um relacionamento que aconteceu uma traição, ele é completamente possível e passível de se reajustar, de encontrar o equilíbrio, que a gente precisa descobrir o que tá não saudável aí nessa história, entendeu? Mas, o que está desequilibrado? Para ter isso, não tem que existir uma pedra em cima, para ficar tocando aquele assunto, cutucando, vai ter esse equilíbrio? Não, em primeiro lugar, a gente precisa descobrir por que isso aconteceu, para que a gente possa tratar. A gente tem que descobrir o que está de não saudável. Ele lembra que a gente falou? Para que possa tratar. Porque se colocar a pedra em cima, o que vai acontecer provavelmente é que essa situação vai se repetir até que seja curada, né? Então a gente precisa descobrir o que está acontecendo, por que essas pessoas não estão disponíveis ao relacionamento adulto, vamos dizer, maduro, né? O que tem por trás dessas dinâmicas? É muito complexo, mas conforme a gente for falando e com o passar do tempo vai se entendendo. Na constelação a gente mostra, a gente vê isso, né? Muitas vezes a pessoa ela pode estar em função de... aí já é um assunto bem maior para a gente falar, assim. Mas, por exemplo, ela pode estar muito ligada, muito emaranhada, se for uma menina, com o pai. Então, ela não se coloca disponível ao relacionamento de corpo, mente e alma. E aí ela acaba sempre atraindo pessoas indisponíveis também, né? Então, a gente precisa descobrir o que tem por trás disso para a gente tratar essa ferida, curar, e daí para que essa pessoa siga adiante sem correr o risco de
ficar repetindo a mesma situação, né? Existe traiçãozinha e traiçãozona? Bom, deve existir, né? Porque tudo depende do contexto da pessoa, da situação, né? Teve uma pessoa que colocou ali, ó, uma traição, mesmo sendo perdoada, será uma marca eterna, com certeza, e não deve ser esquecida, né? As pessoas dizem, esquecer o trauma, esquecer. Não, não se deve esquecer, porque quando a gente esquece algo que a gente sofreu, a gente perde toda a aprendizagem que a gente teve com aquilo também, né? Mas se ficar relembrando, moendo, não é pior? Eu pergunto isso, eu tinha um casal de amigos, que aconteceu umas confusões bem, e acabou tendo retorno, só que cada briga deles jogavam aquilo, cada briga deles jogavam aquilo, e acabou tendo uma violência muito mais forte depois. Então, no caso, esquecer não é bom, porque tem que lembrar e ficar corroendo também. Qual seria o equilíbrio disso? O equilíbrio é olhar para a situação. Essa situação precisa ser vista do jeito que ela merece ser vista, ser tratada, ser elaborada para que se siga adiante, sem precisar ficar repisando naquilo ali toda vez. E também que não se tenha um esquecimento, porque afinal de contas foi um processo que vai vir uma relação nova dali, né? A relação não vai mais ser a antes, não vai ser mais aqui. Aconteceu antes, mas às vezes ela pode ser até melhor do que era antes, né? Então vai vir uma nova condição dali. E me diz uma coisa, não é que eu esteja assim duvidando do seu trabalho, da sua pessoa, de tudo, mas a gente quer saber, a gente quer conhecer, a gente está aqui para... Esse é o motivo. Se alguém ali esteja assistindo a live hoje, ela vai ficar gravada, vai ter depois, vou pôr no YouTube, vai ver. Se alguém aí tiver algum problema, assim, seja em família, que está com umas brigas, que não sabe o que está acontecendo, não sabe por que briga, tem hora que eu mesmo, com a minha esposa, eu falo assim, nós começamos a brigar, depois nós sentamos, eu falo, está brigando, eu não sei. Depende, sabe aquela, eu estou de mal, não fala comigo, está de mal, mas por que eu fiquei de mal? Não sei. Então, é um caso assim, se alguém ali tiver com problemas assim, problemas amorosos, tiver algum problema de traição, talvez não esteja resolvendo, ou problema financeiro, essa pessoa pode te procurar, que você talvez conversaria com essa pessoa, poderia dar uma ajuda, uma orientação, teria problema de nós passar os seus canais, as pessoas saber ali. Claro, com certeza, meu trabalho é esse, né? Meu trabalho é esse. Você diz que a constelação familiar ajudaria a família em geral, não só o tipo marido e mulher, mas filhos, filhas, avô, a família em geral, a constelação familiar daria tipo uma luz, uma orientação, seria isso, né? Para as pessoas, pode procurar que... A constelação, ela trabalha a pessoa, mas como a pessoa atua dentro de um sistema, querendo ou não, isso reverbera, né? Mas é principalmente para a pessoa que está sendo constelada, vamos colocar assim, né? Falaram ali, ó, eu não entendi muito bem, eu só consigo entender. Primeiro, a Alessandra falou, concorda plenamente, você falou, a Raquel Soares disse, quem vive bem com lembrança que faz mal, traição. Quem vive bem com lembranças que faz mal. Quem consegue viver bem com isso é quem passou por um processo terapêutico, teve a ajuda necessária, conseguiu ressignificar as coisas, conseguiu entender também o seu lugar como responsável dentro daquilo, e agora vai gerar uma polêmica, vão dizer, ela está defendendo quem trai. Não, eu não estou defendendo quem trai. Só que o relacionamento, ele é sempre feito a dois. Então, tudo que dá certo e errado no relacionamento é 50% responsabilidade de cada um, tá? Então, a gente sempre fica com historinha, justificativa e explicação para se colocar no lugar de inocente, porque quando eu me coloco num lugar de inocente pela polaridade, o outro é culpado, né? E as coisas não são bem assim. Num relacionamento, um relacionamento é sempre feito a dois, né? Então, quando uma pessoa entra ali, consegue observar qual a responsabilidade dela, o acerto, o erro, o que aconteceu, quando ela consegue entender, né? Isso serve até para a vida dela, para que ela não repita mais.
Aí as coisas são ressignificadas, elas tomam uma nova perspectiva, um novo olhar para aquilo, e aí sim a pessoa consegue olhar para aquilo que feriu ela, mas com novos olhos, vamos dizer, com um novo entendimento. Mas e como que fica agora? Agora eu fiquei bolado aqui. A minha esposa disse que ela sempre tem razão. Eu falo, mas e eu quando tenho razão? Eu falo, não, eu sei que você tem razão. E como que fica esse equilíbrio aí? Que ela sempre tem razão. Que equilíbrio é? Então, vocês precisam sentar e resolver sobre o que... Eu não sei do que vocês estão falando, né? Como é que eu vou meter a colher no relacionamento de vocês? De tudo que nós falar, ela fala que ela tem razão. Ela fala que a mulher sempre tem razão, o homem nunca tem razão. Porque se ela sempre tem razão, é sinal que você sempre tenha razão. Porque cada um se coloca, né? Cada um está no lugar que se põe. Eu não sei se o pessoal da live aí concorda que o que minha esposa fala, ela fala que as mulheres são sempre donas da razão. E o homem não tem razão, a mulher tem razão. O pessoal concorda? Será eu ou não? Vamos ver o que estão falando mais aqui. Discorrer novamente. Quem trai uma vez, trai sempre. Me desculpe. Conheço pessoas que já fizeram isso várias vezes com várias mulheres diferentes. A Raquel está falando. Então, a Raquel, ela precisa descobrir... Primeiro, ela precisa dar um limite, né? Traiu uma vez, traiu duas. Qual é o limite dela? Porque para algumas pessoas o limite é uma traição. Para outras é 10, 15, 20, 10 anos, 5 anos. Então, em primeiro lugar, ela precisa olhar para ela e ver qual é o limite dela. Estipular um princípio e um valor para ela. Em segundo lugar, ela precisaria passar por uma terapia para descobrir por que ela está atraindo esse tipo de relacionamento para a vida dela, né? O que está por trás, o que está oculto aí que ela não consegue enxergar, que ela acaba atraindo esse tipo de relacionamento doentio para a vida dela, né? Para que ela possa se trabalhar e se colocar numa posição de atrair relacionamentos saudáveis. Deixa eu falar rapidinho aqui uma historinha que eu não sei se tem a ver muito com constelação ou não. Eu tenho uma tia, tenho essa tia, só o tio morreu. Ela acabou indo para uma religião chamada Xixanoe, se alguém conhece ou não conhece. O Xixanoe, ele agradece tudo. Obrigado, meu Deus, pelo ar, pelo passo. Eu até pego um pouco dessa parte, eu acho legal o agradecimento a Deus a tudo. Então, o meu tio, o tio Vicente, costumava pegar sair, esse dia que chegava tarde, tem dia que... Ele saía da oficina, ele tinha uma funcionária ali na Carrão, de São Paulo. Ele chegava sempre no horário certo em casa. Aí um dia chegou mais tarde, um pouquinho, deu um probleminha lá, ela falou, agradeço, meu Deus, pelo Vicente ter chegado mais tarde hoje. Ele já foi preparado, quer ter briga em casa. Aí ele agradeceu, que a filosofia era agradecer. Aí um dia ele chegou um pouquinho mais tarde, eu agradeço, meu Deus, que ele chegou hoje um pouco mais tarde. E nisso ele foi percebendo, ele foi ficando na festa, foi indo, e ela sempre agradecendo. Até que um dia ele chegou bem tardão, né? Ela falou, agradeço, meu Deus, por você chamar, mas hoje eu mato esse filho da... Pegou um raio e começou a dar tiro, deu tudo para tudo quanto lado, ele correu. Quer dizer, chega uma hora que você vai agradecendo tanto, eu não sei se tem a ver com isso, que você chega, ela tanto agradecendo, chega uma hora, isso é uma história verdadeira aqui. Quer dizer, minha mãe contava, aconteceu, eu era pequeno, então não sei se tem a ver com esse lado de agradecimento também ou não. Deixa que a Raquel falou ali. A Raquel disse, eu não. Eu conheço, eu me conheço meu limite. Não sou eu que traio, são pessoas. Ela está falando que é uma pessoa que ela conhece a história que ela mas falou. eu não falei que ela atrai. Eu falei que se for com ela, né? Se não tem a ver com ela, ótimo. Mas se for com ela, qual o limite que ela recebe essas traições? Entende? Se são relacionamentos dela, se não são dela, se são relacionamentos... Ou essa pessoa, talvez, sabe quem é essa pessoa, qual seria esse limite dessa pessoa, né? Seria isso? Dizer? Porque se não são de relacionamentos dela, ela que largue para lá e que nem, né, gaste tempo com isso. Agora, se for com relação a ela, que ela está sendo traída, né, daí ela precisa olhar para isso sim. Deixa eu fazer uma pergunta agora sobre esse larga para lá. A gente aprende muito no lado espiritual que a gente é uma antena parabólica. Se eu ligar aqui
no canal, eu não sei qual canal da Globo, que a gente quase não assiste. Se ligar no canal da Globo, você vai assistir a Rede Globo. Se eu ligar na Record, você vai assistir a Record. Se eu ligar na Manchete, você liga a Manchete. Então, qual o botão que eu virar o canal, a antena parabólica vai pegar aquela imagem e vai transmitir aquela imagem para mim. Então, se eu ligar em problemas dos outros, se eu ligar em brigas, confusões dos outros, eu posso trazer para mim aquele lado. Isso o lado espiritual pega. Na constelação, tem uma coisa que fala sobre isso também. Você falei que isso é certo ou errado? A pessoa se ligar em problemas que não é dele, ele pode carregar um fardo muito grande para ele. Na verdade, não a constelação, mas a psicologia diz que tudo aquilo que me incomoda no outro, ou eu sou daquele jeito e não reconheço isso em mim, né? E por isso que o que me perturba no outro faz eco em mim, ou então eu gostaria de ser daquela forma e eu não consigo, não tenho coragem para aquilo. Então, daí aquele comportamento do outro me perturba. Porque quando não é nada que afete a minha mente, a minha psique, aquilo não ressoa em mim, não faz diferença. Né? Eu estive conversando ontem com tinha uma live ontem, cara, vi uma história, cada história é um livro, eu escrevi toda quarta-feira. Lucrécia, uma menina trans em transição. Muito bacana o bate-papo, muito bacana a história de vida, superação dela. E ela falou uma coisa meio parecida, que muitas pessoas, quando a gente conversou sobre o armário, muitas pessoas têm vontade de ser o que o outro é, não tem coragem, aí se tranca dentro do armário e fica ofendendo as pessoas em lá. Eu não sei se o que você falaria do lado, por exemplo, não sei se entendeu, quer dizer, ela quis dizer o quê? Quando entrou na parte de trans, de bi, de homossexual, ele falou que o armário, muitas pessoas estão dentro. O que é a pessoa do armário? Ele tem vontade, ele quer ser igual aquele outro lá, mas ele não consegue ser, então ele acaba criticando. Sabe? São os próprios. É sobre isso que eu falei. São as próprias pessoas que mais quer ser igual e não consegue ser igual, então critica. Igual aquela história da uva, que viu uma uva na beira da estrada, tentou pular, pegar no bucho de pegar, e falou, ele deve estar podre, deve estar ruim, deve estar... Estava verde mesmo. Exatamente, estava verde. Deixa eu ver mais quem entrou ali, tem mais alguém falando ali com a gente. Marlene, Isso, boa noite. Maria. A última lei para a gente fechar aí. A Maria, a Vilma, Silca, isso? Simária. Pessoal, pode fazer pergunta, quem quiser mais aí. Nós vamos ver agora essa terceira lei, que a segunda lei deixou assim meio... A traição ficou ali meio confusa. Eu acho que é um papo para levar muito mais para frente essas conversas, o que pode gerar, o que não pode gerar, esse ponto de perdão, não tem perdão, e o que pode trazer sobre as pessoas. Tem pessoa até que mata, né? Tem pessoa que mata a traição. E tem outros que tem que ter... Um dia nós vamos vir para... Eu vou marcar contigo. Eu vou marcar um dia para tu vir, para nós falar sobre um filme que eu assisti esse filme. O cara, ele acabou pegando a mulher na rua. A polícia, uma mulher de prostituta da rua, correu, se escondeu numa guarita que ele trabalhava, e ela não tinha onde morar, ele levou para casa, começou a cuidar dela, só que ele morria de ciúmes, ele era guarda, vigilante, morria de ciúmes. Aí um dia ele foi trabalhar e olhou assim, a mulher estava cozinhando, fazendo um café para de manhã, alguma coisa. A meia, por exemplo, não sei se foi da perna esquerda, direita, estava a meia, aquelas meias, mulher usa, não sei não, aquelas meias que usava, hoje acho que quase não usa mais, estava com um baita buraco, ele viu um buraco, ele falou, nossa, eu vou comprar uma meia nova para ela, coitada. Aí saiu para ir comprar, saiu para trabalhar, e falou que na volta ia passar, então ele voltou para a hora do almoço, passou, comprou o que ele chegou, ele olhou para ela e falou assim, você saiu em algum lugar? Não. Você tomou banho para sair, fez alguma coisa? Ela falou, não saí nada, não fiz nada. Você não fez nada, não. Você não saiu de casa, não. Ela falou, na verdade, então, foi e pegou, pum, atirou na mulher e matou a mulher. Por quê? Aquela meia que ele outro estava na outra perna. Uma meia calça, não sei se você sabe, meia calça, o furo estava ao contrário, ela vestiu ao contrário o furo. Aí foi mostrando aí o que matou a mulher, era meio morrendo, falando. O que aconteceu? Ela foi regar o jardim, se molhou, acabou se molhando todo, quando ela tinha só aquela ali, não tinha outra para vestir, ela pôs um pouquinho no sol, ela foi vestir, vestiu errado. Quer dizer, a mente do cara achou a traição que não existia.
Mas nós vamos falar mais sobre isso, então vamos na terceira lei? São valores, né? Se a pessoa ela tem como valor a fidelidade, um valor muito alto para ela pode até matar mesmo por conta disso, né? Por isso, essas questões de o que é traição para você e o que é para mim, essas coisas precisam ser conversadas no relacionamento. Curtir foto é traição? Para você? Para mim, não. Para você é. E para pessoas que, por exemplo, praticam amor livre, né? Fazer sexo não é traição. Então, o que é para um, às vezes, não serve para outro, né? Por exemplo, valores. Tem pessoas que ser reconhecido, ser elogiado, tem um peso muito grande. Para essas pessoas, mesmo que elas recebam salários altos, se elas não forem reconhecidas, talvez elas abram mão do trabalho. Em compensação, tem pessoas que, né, de repente, só porque ganham um tapinha nas costas, um elogio, uma coisa, se mantém em situações de receber pouco, né? Então, tudo são questão de valores, e os valores são diferentes para as pessoas, né? A Raquel colocou ali, não é comigo mesmo, porque uma traição, com todo respeito, é difícil de perdoar. E eu concordo com ela. Uma traição, de fato, é difícil de perdoar, mas pode saber que não é impossível e que existem muitos relacionamentos que, de fato, se tornam melhores até depois da relação, depois da traição, por mais difícil que isso seja de concordar, né? Doutora, nós vamos ver agora a terceira lei, mas eu quero uma hora voltar nesse assunto. Eu queria entender uma coisa. O que é traição? O que é traição? Até que ponto é traição? Isso eu vou falar porque bem rapidinho. Eu tenho uma namorada, desde moleque, eu era molecão que eu me lembro, eu namoro com essa pessoa. A minha outra pessoa que eu morei sabia, minha esposa sabe que eu tenho essa namorada, e ela entendeu, ela não acha ruim. É a Angelina Jolie, eu namoro com ela, só que ela não sabe, a Angelina Jolie não sabe que eu namoro com ela, né? Desde pequeno eu tenho uma paixão pela Angelina Jolie, sempre achei bacana, gostei do filme, acompanho o filme dela. Eu falo quando era moleque, ela falou que era minha namorada. Só que até hoje a Angelina Jolie não soube que era minha namorada. Isso nós vamos conversar outra vez, se isso pode entrar também em traição. Tem pessoa que não deixa o marido olhar uma revista feminina, não pode ver um filme. Então, não agora, nós vamos falar sobre a terceira lei, depois nós vamos voltar a falar sobre o que é essa traição, até que ponto pode ser traição. De repente, eu ver um filme e falar, nossa, que mulher bonita, eu estou traindo. A minha mulher olhar um cara musculoso, ela está traindo. Na novela. Então, isso aí tudo nós vamos entrar numa hora para a gente poder falar, esclarecer um pouco mais sobre isso. Qual que é a terceira lei que você disse, minha filha? Então, a terceira lei é a lei do pertencimento. O que significa isso? Que todos têm direito de existir. Sabe aquela coisa da falecida ou do ex-marido? Tudo que se exclui, ele vem à tona de volta no sistema. Entende? Um tio alcoólatra, uma prostituição, um assassinato, um segredo. Tudo que é excluído do sistema, ele volta depois, muito provavelmente em gerações anteriores, em gerações posteriores, né? Ou alguém faz aquele sintoma para trazer aquela pessoa de volta. Isso acontece também, por exemplo, em situações de aborto, né? Aborto provocado, aborto espontâneo. Quando essas situações não são vistas, elas ficam reverberando e elas podem também trazer problemas, bloqueios no sistema para que essas pessoas sejam vistas e sejam incluídas. Alguém falou ali, a Sil, oi Lu, que legal essa conversa. A Rebeca entrou ali. Rebeca, boa noite, Rebeca. A Raquel falou, concordo com você, mas Oswaldo Marceneiro, mas o objetivo da construção familiar concordo com você, mas o objetivo da construção familiar é trazer a consciência, as influências que temos em nossas relações familiares. Exatamente, exatamente. Daí a gente descobre por que isso acontece, no que está emaranhado. Teria a ver alguma coisa com hipnose também? Não, eu utilizo a hipnose durante as minhas consultas para a gente ter resultado mais rápido, né? Porque o objetivo da constelação é encontrar solução para aquele sistema, né? E através de frases liberadoras,
a gente consegue ir desbloqueando essas coisas, né? Eu até trouxe aqui para mostrar, mas também a gente já está com o tempo bem no limite. Então Pessoal, eu trouxe, ó, não sei se vocês conseguem ver os bonequinhos, né? Ó, velho, de novo. Esses aqui são os bonequinhos que eu uso para fazer constelação na água. A gente coloca eles na água e eles vão se movimentando e ali a gente consegue ver para que eles estão olhando, quais as relações que nós temos. E aí eu tenho outros bonecos também que eu uso, que deixa eu pegar aqui para eu te mostrar, para a gente ir descobrindo as relações. Para onde que essa pessoa está olhando? Para o futuro, para o passado, né? Às vezes vai colocar o marido e coloca o marido assim, uma menina, adolescente, né? O que isso nos diz? Que existe ali uma despolarização das energias masculina e feminina. Isso aí é outro assunto que a gente dá para a gente falar outro dia. Vou falar rapidinho, só para ilustrar, né? Se pegarmos no meu sangue, eu vou ter muito mais hormônio feminino e um pouquinho só de hormônio masculino. Que eu preciso desse hormônio masculino também, mas ele é menos. Se pegar aí no teu sangue, você vai ter muito mais hormônio masculino e um pouquinho do feminino, que você precisa também. Então, é assim que a gente funciona. Como eu sou mulher, eu devo funcionar na maior parte da energia, do tempo em energia feminina, que é a minha natureza, que é onde eu descanso, tá? Energia feminina é acolhimento, leveza, beleza, é a emoção, emocional, é o sentir, né? Energia masculina é a atitude, a força, né? A segurança. A gente vê pelos próprios órgãos genitais ali, né? O pênis, ele que penetra, a vagina recebe, é o óvulo que acolhe, é o espermatozoide que vai até lá. Então, são papéis e funções diferentes, né? Quando a gente vê a mulher com a energia feminina despolarizada para menos, ela vira mulher guerreira, aquela que faz tudo, que dá conta de tudo, que não depende de homem para nada, que vive com dor de cabeça, que vive irritada, com dor no corpo, porque ela faz tudo, ela dá conta de tudo. Esse tipo de mulher vai atrair o homem que está com a energia masculina despolarizada para menos, que é o Zé Banana. Aquele cara que não tem coragem de ir para o mundo, porque o vetor do homem é o mundo, são os outros homens. Então ele fica ali orbitando em torno dela, buscando aprovação. É aquele princeso super sensível, que tudo faz drama, que tudo dá confusão. Quando a mulher está despolarizada com a energia feminina para mais, ela se torna pura emoção. E aí ela vai virar aquela mulher dramática, ciumenta, mimizenta, né? Pura emoção. E ela vai atrair o homem que está com a energia masculina despolarizada para mais também, que é aquele coração de pedra. Aquele homem arrogante, abusador, que não se conecta emocionalmente, né? Então, a gente precisa estar com a nossa energia feminina e masculina também no saudável, para que a gente atraia relacionamentos saudáveis. Aí entra naquela fase que diz assim, a última palavra aqui em casa é minha. A mulher grita, já vou, você grita mais alto que ela, já estou indo. É assim que funciona, então, quando está com uma polarização maior ou menor relativamente, né? Pessoal, eu acho que nós vamos, não sei se o doutor tem alguma coisa para passar de momento, está dando uma hora de live, daqui a pouquinho vamos encerrar. Eu queria, antes de nós começar a encerrar, duas coisas. Eu estou com uma menina aqui na live, a Rebeca. Ô, Rebeca, se você quiser deixar o seu canal aí, a menina está, ela canta uns hinos muito bacana. Ela fala sobre o canal dela, sobre viagem, uma pessoa bacana que eu conheci ontem na internet, uma pessoa de carinho muito meiga, está começando o canalzinho dela. Quem puder dar uma força para ela, deixa para nós aí, Rebeca, o seu canal aí embaixo. Alguém falou aqui, Lu, você é maravilhosa. Que saudade. Ela é minha cliente. Eu também estou com muita saudade dela. Ela também entrou, a Cal entrou, Larissa entrou. Então vamos para o primeiro lugar, pessoal. Aproveitar aí que tem pessoas novas na live, pessoas que talvez não... Se inscreva aí,
Não, segue meu canal aí, dê uma força aí, pessoal. Vou no botãozinho, aperta aí, me siga no Instagram aí. Juntos somos mais fortes. E nossas vozes são as trombetas de Josué para derrubar as muralhas de Jericó, as intolerâncias. Hoje a nossa luta é contra erros judiciários, homofobia, xenofobia, sexismo. E nós queremos trazer coisas para vocês, sempre novidade nesse caso aqui, esse projeto, um projeto humano, que a nossa amiga aí vai estar trazendo, acho que vão ter toda sexta-feira, é isso? Vamos fazer um trabalhozinho toda terça-feira de uma horinha passando aí. Você acha terça? Eu acho que é ser terça, é que nós mudamos. Então, pessoal, todas as terças nós só mudamos agora para quinta, porque teve um negócio do meu netinho. Então, voltando para quem pegou agora a live, é sobre constelação familiar. É uma pessoa que, professora, doutora, terapeuta, uma pessoa que conhece isso. E eu tenho muita curiosidade, eu faço umas brincadeirinhas no meio para dar uma descontraída no meio. Então, ela deixou ali, o meu canal é Rebeca Rafael Lopes. Só procurar no YouTube Rebeca Rafael Lopes. Quem puder se inscrever lá, pessoal, dá uma força para ela, que é uma guerreira, a menina merece. E olhe para nós aí, Rebeca. Então, pessoal, o meu canal, Oswaldo Marceneiro, YouTube, vão lá, pessoal, se inscreva no meu canal, não custa, se inscreva. Eu tenho 2.600, preciso chegar logo a 3.000, para logo chegar a 5.000 para passar para frente. Quem puder ajudar é importante, estamos precisando do canal. Dê uma força lá, canal Oswaldo Marceneiro, Twitter Oswaldo Marceneiro, Facebook Oswaldo Marceneiro, Instagram Oswaldo. Se inscreva no meu Instagram, pessoal, dê essa força para a gente, para poder fazer trabalhos, poder sempre trazer novidades para vocês. E você, menina, aonde, se alguém quiser falar contigo, quais são os seus canais, aonde te encontra, aonde fala contigo? Então, eu tenho ali um Instagram, né, que é a Lu Maria 1977. Tem também o YouTube, mas no YouTube só tem as minhas... eu só trabalho com a parte de hipnose, porque muito tempo que eu fiquei sem gravar, que é a Luciana Maria, que tem lá as induções hipnóticas, meditações, né, que as pessoas usam muito para várias coisas. Tem lá, né, para ansiedade, autoconfiança, para emagrecimento, para várias coisas lá. E tem o Facebook, que é a Luciana Maria também. Podem entrar em contato comigo por qualquer um desses meios aí, ou através, né? Se falarem com você, você tem o meu contato do WhatsApp, aí você passa e a gente conversa. Eu estava até pensando, eu vou abrir um grupo no WhatsApp e depois vou passar para o pessoal esse grupo, para o pessoal que deixarem perguntas. Lá não vamos deixar perguntas, deixar dúvida, alguma coisa, nós podemos até responder depois no ar, aqui mesmo. Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, quem puder dar essa força para a gente aqui, esse é meu canal do YouTube. Oswaldo Marceneiro, Caso Evandro. E por a Caso Evandro, pessoal, vou fazer uma novidade rapidinha para vocês. Quem não conhece o Caso Evandro, procure na Globoplay, tem Operação Policial no Twitter, tem no YouTube, tem no meu canal, tem bastante coisa. Tem uma novidade agora. Ivan Mizanzuki vai trazer um novo podcast do menino Leandro Bossi. A minha pergunta, eu fico no ar, vou deixar para vocês pensar, por que trazer Leandro Bossi? Será que apareceu alguma coisa? Será que tem novidade? O Ivan nunca aceitou diretamente tudo que fizeram. Aqueles ossos que acharam, será que é mesmo? Isso tudo fica na dúvida. Então está vindo aí. Eu fiz até no meu canal, dá uma olhadinha no meu canal, tem um vídeo falando sobre isso. É o novo podcast que vai vir depois de Altamira, vai virar série da Globoplay também. Então, pessoal, a gente não vai se prolongar. Eu quero dar também hoje, dar uma pequena mensagem, uma palavra aí, talvez, não sei se vem o prefeito ou se é os vereadores ou quem é. Parece que Guaratuba tem uma novidade, que fogos de artifícios. Conta para nós, você é guaratubana, menina, essa novidade de Guaratuba aí, dos fogos. Então, foi aprovado os fogos de artifícios sem estampido, né? Que para quem, para os autistas, né? Eu tenho um filho que tem autismo, e para assim, os passarinhos, os cachorros, os gatos, os animais vão agradecer muito por isso, né? A gente vê a beleza do fogo, mas sem aquele barulho que provoca todo esse desagrado, né? Quem está no hospital, os doentes. Então, com certeza, esse ano novo nós teremos aí um Réveillon bonito e tranquilo. Então, temos que dar parabéns a Guaratuba. Eu tinha que passar a mensagem. Quero também mandar um abraço hoje
a todas as arquitetas, os arquitetos urbanistas de hoje, e também das mulheres operadoras do direito, dia das advogadas. Se tem algum advogado na live, parabéns para vocês, são guerreiras, são lutadores. Eu sempre digo, advogados, somente os advogados de defesa, são heróis. Eles têm que lutar contra a acusação, contra a mídia, contra a imprensa, contra a promotoria, que a promotoria não promove, acaba acusando, e contra o juiz. Vira que heróis são esses. Então, advogadas, um abraço para vocês. Hoje é dia das advogadas, das mulheres advogadas. Pessoal, então, para quem está entrando agora, peço desculpa, a Maiara, a todos, nós vamos dar um... Quer dizer mais uma palavra, mais alguma coisa? Quero agradecer a todo mundo que esteve aí junto com a gente, que participou. Muito obrigada. Agradecer a você também. Foi um prazer estar aqui. Uma noite bem revigorante. Pessoal, mas terça-feira que vem, se não me engano, terça-feira que alguém consegue finalizar para mim rápido assim? Terça-feira aí eu fico só respondendo as perguntas. Então, terça-feira, pessoal, terça-feira nós vamos estar na live de novo. Deixa pergunta, pode mandar no meu inbox, pode mandar. E eu estou curioso essa parte que você falou, que sexo não é traição, mas deixa para terça-feira. Você falou alguma coisa, que sexo não é traição, eu fiquei curioso. Depende de quem vê. Depende dos acertos e dos combinados que são feitos. Então nós vamos... Aí, pessoal, quem quiser saber sobre essa notícia de sexo não é traição, nós vamos conversar. Terça, dia 20, passou para nós a Márcia. Olha, Márcia, você que é cristã. Olha aí que ela acabou de falar, que depende do jeito que faz ou depende do jeito que se vê? Depende dos acordos que o casal entra, né? Existem muitos casais aí que eles mesmos praticam esses menage, esses, né, vão a encontros onde é permitido o sexo para eles, aquilo ali não é traição. E né? hoje tá vendo muito, eu nem sei como é, tem um nome que chama, até para alguém se o nome fala aí, quando é casal de três, como chama? Tem um nome? Menage? Não, mas é assim, mas quando tem pessoas já casadas em três, vivem três pessoas. Ó, a Márcia, que é cristã, deu risada lá, entendi. Ó. Então, pessoal, nós vamos conversar sobre isso. Eu quero perguntar melhor sobre essa parte, entender mais umas partes e voltar no tema traição, que eu acho que é uma coisa muito bacana para se conversar e ver as outras coisas e conhecer um pouquinho melhor sobre esses bonequinhos. Fiquei curioso sobre esses bonequinhos. O que seria esse bonequinho? Como ele funciona mesmo? O que ele mostra para a gente? E talvez ela contar um pouquinho mais de alguma experiência, se algum cliente permitir que você conte de alguma... tem umas que eu vi te elogiando, se caso ela deixar de contar alguma passaginha, alguma coisa que te surpreendeu, alguma história bacana para a gente, vai ser legal. Então, terça-feira, eu tenho certeza que vai ser um papo legal, pessoal. Vai ficar live marcada. Um abraço a todos, um abraço ao coração de todos. Mais uma vez, menina, te agradeço, Tiana, você é uma pessoa maravilhosa. Dá um abração pro seu filho aí. Uma hora eu vou conversar com ele aí, vou te ligar, vou conversar com ele sobre videogame, dar uma explicação para mim de umas coisas de game aí. Como você disse, é um menino bem inteligente, deve conhecer muito bem, sabe? Então, um abraço no seu coração, um abraço no coração de todos. Pessoal, e chegando, quero dar uma pequena mensagem, eu sempre gosto de dar uma mensaginha no final do... Chegando no Natal, falta o quê? 10 dias? 9 dias? 10 dias, como vocês encarar a véspera. Será que vocês fizeram tudo o que vocês já pensaram em fazer? Começa o ano, fala, esse ano eu vou fazer isso. Chega na metade do ano, ainda falta fazer isso. Chega no final do ano, você pensa. Então pensa, pessoal. Se não deu tempo de fazer tudo, tem uma coisa que vocês podem fazer ainda. Perdoa, pessoal. Se tiver algum problema com família, com um vizinho, com um amigo, perdoa, pessoal. Eu sei que é difícil essa palavra, eu sei que é complicado, somente agora as eleições, muitas inimizades, muitas coisas. Eu acredito que o que pede perdão, ele é mais abençoado do que aquele que é perdoado. Tem uma passaginha rapidinha que eu vou contar para você. Tinha um casal de idade, mais 100 anos de idade, felizes, dois anciãos. Perguntaram, mas conte para a gente o segredo dessa felicidade. Os anciãos falaram. A senhora falou, é que todo dia, a hora que nós vamos dormir, ele pede perdão para mim, pede desculpa. Falei, mas e você? Eu também vou e falo para ele me perdoar também. Aí a pessoa perguntou, mas vocês pedem perdão do quê? Desculpa do quê?
Ela falou, não tenho por que pedir desculpa. O importante é você pedir a desculpa e ser desculpado. E assim nós sejamos felizes. Então pense nisso, pessoal. Se alguém tiver mágoa, eu sei que é difícil, mas eu digo uma coisa, eu garanto para vocês, pessoal. Mágoa no coração não resolve nada. Converse, procure aquela pessoa que talvez você magoou sem querer, ou te magoou, vai lá, converse. Não passe essa virada de ano com inimizade, com familiares, especialmente. Certo, pessoal? Certo, querida? Um abraço no coração, um abraço no coração do seu filho. Ah, senti falta da sua mãe, ela não veio hoje, cadê? Pô, eu acho que ela viu sim, não sei. Ela estava aí? Ficou do Lucas mandar o link dela. Eu não vi ela na live ali. Eu pensei que ela ia entrar um pouquinho de novo hoje, pessoa maravilhosa. Tem aquele ditado que diz: a bela rosa nunca nasce que não seja de uma linda roseira. Que é um ditado verdadeiro, que comprova tudo. Um abraço no seu coração, um abraço para sua mãe, um beijo para o seu filho. Fique com Deus. Pessoal, todos vocês aí, boa noite. E vai ficar gravado, vou pôr no YouTube. E terça-feira, 7h30 da noite, nós estamos de novo aqui. E quero saber sobre a traição. Já sabia se você gosta de sexo, é traição ou não traição. Fique com Deus, pessoal. Até terça. Tchau, menina. Tchauzinho.